paralisia do fluxo, como, por exemplo, um trauma raquimedular, ele faz o episódio de insuficiência respiratória. O que aconteceu como causa da insuficiência respiratória? A paralisia muscular, fazendo com que ele fosse incapaz de gerar volume. Um paciente com pneumonia grave pode fazer insuficiência respiratória aguda. Um paciente asmático, numa crise de asma, pode fazer o quadro de insuficiência respiratória aguda. Um paciente que faz uma cirurgia, como a gente viu semana passada, ou de tórax, ou de abdômen, pode evoluir com insuficiência respiratória. Então, a insuficiência respiratória é uma condição clínica que está mostrando que o sistema respiratório não está sendo capaz de realizar a troca gasosa, com as mais diversas causas, do ponto de vista das doenças, certo? Então, qualquer doença que comprometa o sistema respiratório a ponto da troca gasosa não ser adequada, eu posso dizer que tem um processo de insuficiência respiratória. E a gente vai ver qual é o valor que a gente considera para definir a insuficiência respiratória. Então, olha lá, é a incapacidade do sistema respiratório manter as pressões dos gases sanguíneos, do O2 e do dióxido de carbono, numa faixa aceitável, ou porque não ventila, certo? Então, por alguma razão, a capacidade de ventilar está comprometida e por deficiência da troca mesmo, da oxigenação, da oferta de oxigênio. Então, vamos ver. E que se instala rapidamente. Então, o agudo ali, o aguda, é sempre em relação ao tempo de instalação, tá? A razão, então pode ser a razão primária da admissão, então o paciente entra na emergência num quadro de insuficiência respiratória, certo? Ou pode ser a complicação de uma doença grave inicialmente fora dos pulmões. Então nem sempre a causa da insuficiência respiratória é pulmonar, certo? Pode ter causas extrapulmonares, como o exemplo que eu dei, o traumatismo raquimedular. O pulmão está normal em termos de estrutura do tecido pulmonar. O que aconteceu? Pela paralisia dos músculos, o indivíduo ficou incapaz de gerar volume, certo? Sim, quando o paciente tem uma lesão raquimedular, ele apresenta alteração na respiração devido à agressão ao bulbo. Não, lesão raquimedular onde é? O nome já está dizendo. Medula. Na medula, mas e a medula começa onde? Isso, e o bulbo é o quê? Não, tudo é neurônio, mas o bulbo é tronco encefálico, o bulbo é encéfalo. Né? Então, o tronco encefálico, você tem mesencéfalo, ponte bulbo, a medula se segue ao bulbo. É a sequência ali. A medula já é coluna vertebral. Está protegido pelas estruturas vertebrais. É neurônio do mesmo jeito, certo? Na medula eu tenho os neurônios e tenho todos os tragos que vêm do encéfalo, tá? Então, na lesão raquimedular, a lesão é segmento medular. Pode ser C1 até cauda equina. Cada segmento vai ter a complicação totalmente distinta relacionada ao nível da lesão, tá? Bom, e o conceito, então, para eu dizer que um quadro de insuficiência respiratória, o que caracteriza? Uma PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio. Qual é a faixa normal de PaO2? Qual é a faixa normal da pressão arterial de oxigênio? Lembra lá da gasometria? De 80 a 100 milímetros de mercúrio, certo? Então, esse é o valor normal da PaO2. E qual é o valor normal da PaCO2? Qual é a faixa normal? 35 a 45.
que caracteriza a hipoxemia, entrando no conceito de insuficiência respiratória, quando esse valor está menor de 60 milímetros de mercúrio, com ou sem retenção de CO2. Eu posso ter hipoxemia com CO2 normal, certo? A gente vai ver aqui os tipos de insuficiência respiratória, certo? Com pH menor que 7,35, tá? Então pode... Sim, porque a saturação depende essencialmente da pressão arterial de oxigênio, tá? Tanto que a hemoglobina vai saturar com oxigênio depende do tanto de oxigênio que atravessou a barreira alvéolo capilar. E é esse oxigênio livre no plasma que é responsável pela pressão, certo? E eu preciso ter oxigênio livre no plasma para ele entrar na hemácia ligado com a hemoglobina, tá? Então, a saturação é sempre dependente do oxigênio, tá? Da PaO2. Óbvio que tem outros fatores que interferem. pH, diminui a saturação, certo? Mesmo com O2 normal, a temperatura, tá? Bom, então, isso é uma coisa importante. Eu tenho hipoxemia, então, quando eu tenho diminuição da PaO2, e como é PA, é no sangue arterial, né? Então, é no sangue. Então, eu tenho hipoxemia, tá? Quando eu tenho aumento da pressão arterial de dióxido de carbono, eu chamo de hipercapnia, certo? Então, esses são os termos que a gente usa. Na insuficiência respiratória ou não. Na insuficiência respiratória, então, PaO2 menor que 60, que pode ou não estar acompanhada de hipercapnia, de retenção de CO2, tá? Por isso a gente classifica em dois tipos distintos a insuficiência respiratória. E vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Posso passar? E vão ver o que na clínica a gente usa. Essa primeira variável que é que a gente mais usa. A relação PaO2, FiO2. É o índice de oxigenação. Então, hoje, para classificar a gravidade do comprometimento pulmonar, a gente usa a relação PF, usa muito. E o que isso significa? O que eu faço? O que eu preciso ter? Qual é a fração inspirada de oxigênio? E o que isso significa? Eu não sei se eu já comentei nessa coisa, mas o que é FiO2? Fração inspirada de oxigênio. Alguém sabe? Eu posso não ter falado aqui. A porcentagem ou percentual de oxigênio no ar que a gente respira, certo? No ar ambiente, qual é a fração inspirada de oxigênio? De 21%, certo? Então, essa aqui é a FiO2, 21% ou 0,21, se a gente não expressar em percentual, certo? Então, no ar que nós respiramos, que é uma mistura gasosa, qual a fração inspirada de oxigênio? Então, qual é a porção relacionada, que demonstra a quantidade ou a concentração de oxigênio? A FiO2, 21% no ar que a gente respira. Quando o indivíduo está em unidade hospitalar, em unidade domiciliar, e eu estou ofertando oxigênio para ele, a oxigenoterapia, no conceito bem simples, o que é? É aumentar a fração inspirada de oxigênio, certo? Eu vou enriquecer a mistura gasosa que esse indivíduo está respirando com mais oxigênio. Eu posso, inclusive, ventilar oferecendo 100% de oxigênio puro. E às vezes a gente faz isso nas paradas respiratórias, naquele indivíduo extremamente grave, com uma troca gasosa muito comprometida, certo? A gente faz isso.
No momento da parada, a FO2 lá no ventilador, se a gente tiver com algum, você não tem como garantir que é 100%, né? Mas você enriquece a mistura, oferece o máximo de oxigênio possível, sabendo que oxigênio puro é lesivo também. Então o paciente pode precisar, e a gente vai fazer, mas a gente tem que tentar o mais rápido possível diminuir a fração inspirada de oxigênio. Tá? Isso faz parte dos objetivos da terapia intensivizada. No caso, quando eu tiver lá um paciente que está precisando, quem vai dar esse critério é o médico ou o fisioterapeuta? Depende muito da unidade que você trabalha, isso é discutido na equipe, tá? E aí você é pela gasometria, pela relação PaO2-FO2, certo? Você vai buscar uma FO2 que corrija a PaO2, certo? E se ele estiver ventilado mecanicamente, combina-se a pressão, vocês vão aprender isso, que é a PIP, com a fração inspirada de oxigênio. A PIP também tem o objetivo de melhorar a oxigenação. Inclusive, o desenvolvimento da PIP, dos ventiladores capazes de fazer esse tipo de pressão, foi desenvolvido a partir do momento que foi se entendendo que oferecer oxigênio em altas frações era lesivo. E observando que quando você mantinha a pressão durante a expiração positiva, que é isso aqui, ó. Esse é o comportamento da pressão alveolar, que a gente viu 500 vezes, né? Fica negativa na ins, fica positiva na ex, no final da ex volta a zero. Certo? Isso que eu estou falando, depois vocês vão aprender melhor sobre isso. A gente vê isso um pouquinho em semestre que vem como exercício, mas na terapia intensiva a gente usa como forma de ventilar. Certo? Como ajuste, não forma de ventilar, bobagem do que eu falei, como ajuste ventilatório. Certo? Então, na verdade, quando a gente faz PIP, o que a gente faz? A gente impede que a pressão expiratória volte a zero. Eu coloco um valor de pressão aqui. E isso melhora a oxigenação. E isso me permite reduzir a FO2. Então, naquele paciente hipoxêmico grave, eu preciso aumentar a fração inspirada de oxigênio. Certo? Preciso. E a gente aumenta, tá, gente? A gente faz 100%. O paciente em parada ventilatória, né, durante a ressuscitação, se ele estiver ventilado, é 100%, certo? Mudou agora, o critério são 30 para 1, né? 30 massagens para uma ventilação. É isso aí. 30 por 2, 30 por 2. 2? 30 por 2. Tá, 30 por 2. Então dá 4 em 1 minuto. Isso. Então, mas se ele estiver no ventilador e você faz isso, você faz com uma fração alta. Se tiver um ambu ligado ao oxigênio. Você não tem como afirmar qual é a fração. Mas depois que ele está ventilado e está hipoxêmico e você precisa manter a FO2 alta, a gente foi aprendendo que ajustar níveis ideais de PIP melhora a oxigenação e permite reduzir a FO2, porque o oxigênio é lesivo. Tá? Criança prematura faz retinopatia, certo? Lesa o epitélio da célula, lesa a mucosa da via aérea, tá? Bom, e o que significa essa relação? Primeiro eu preciso saber qual é a FO2 oferecida. Então isso aqui só vale se eu tiver um dispositivo que eu ajusto a fração inspirada de oxigênio e sei valorizar. Quando o paciente está com catéter de oxigênio ou com máscara de oxigênio, eu não tenho como afirmar qual é a fração que eu estou ofertando, certo? Eu sei que é mais de 21%. Eu tenho como estimar qual é esse valor, pelas planilhas, mas eu não posso afirmar, certo? Mas, se esse paciente está ventilado, ou se ele está no dispositivo como catéter nasal de alto fluxo, por exemplo, que é uma forma de oxigenoterapia, eu sei o valor exato da FO2. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o valor da pressão arterial de oxigênio obtida pela gasometria arterial e vou dividir esse valor pela FO2. Quando eu tenho valores menores que 300,
eu tenho comprometimento da oxigenação, certo? E a gravidade depende de quanto diminuído está. Menor do que 200, menor do que 100. E a gente tem todos esses graus aqui de comprometimento da troca gasosa. Paciente que a gente põe 100% de oxigênio e ele fica com a PaO2 ainda baixa, certo? Então, isso aqui é a gravidade do comprometimento da troca gasosa. Então, é o índice de oxigenação que a gente mais usa hoje, inclusive para classificar a gravidade da lesão pulmonar, certo? Então, a lesão menor do que 300, leve, menor que 200, moderada, menor que 100, menor que 150, é muito grave, tá? Lá na Covid, qual era o critério para fazer a posição prona? Colocar o paciente em prona? Exatamente a relação PaO2-FO2. Quando essa relação estava menor que 150, lá no início foi 150. Esses pacientes eram colocados de barriga para baixo, em prona. Depois a gente, com alguns pacientes menor que 200, também colocava. Mas é um critério clínico de gravidade e um critério clínico para ventilação na posição prona, certo? Um outro critério, que isso aqui, alguns aparelhos de gasometria nos dão esses valores. Aí o que a gente precisa saber se está confiável, se é fidedigno. Então, o que é esse valor aqui? Diferença alvéolo arterial de oxigênio. Aí eu vou mostrar a figura e volto aqui novamente, tá? Então vamos ver do que esse índice aqui está falando. Que também é um índice que me fala da troca gasosa, tá? Fala. Aquele, eu não sei se fio tubo que entra para o paciente respirar. É Traquequé. Esse oxigênio que tu falou agora, de 100% que você tem que alterar, ele é usado para aspiração também do traquequé? Para alguns pacientes recomenda-se, na hora da aspiração, você aumentar a fração inspirada de oxigênio. Tem alguns ventiladores até que já tem lá assim, aspiração, aí ele aumenta para 100%. Aumenta a fração. E depois diminui. Tempo de 1 minuto, 2 minutos mais ou menos. Até com paciente com DPOC? Pode ser que sim. Tá? Nada. Então vamos ver qual é esse índice aqui. Diferença alvéolo arterial de oxigênio, certo? É disso aqui que aquela diferença está falando. Então aqui, ó, membrana alvéolo capilar. O que acontece? Pressão alveolar de oxigênio em torno de 104. Esse é o valor. 104 por quê? Lá no ar ambiente eu tenho 149, se eu estiver considerando o ar saturado de vapor d'água, ou 159 se for ar seco, tá? Mas, lá no alvéolo, essa pressão chega a qual valor? 104. O que acontece quando o oxigênio chega aqui no alvéolo? E ele encontra um capilar com a pressão de 40 milímetros de mercúrio só. Capilar venoso, vindo lá da artéria pulmonar. Vai ocorrer difusão. E até que momento vai ocorrer difusão? Até que no sangue arterial se iguale a pressão alveolar de oxigênio, certo? Então a gente considera que a diferença alvéolo arterial de oxigênio seja menor do que 10. Isso é o normal. No equilíbrio, no pulmão normal, o que vai acontecer? Todo o oxigênio que está no alvéolo, ele é difundido sem problema nenhum para o capilar, até que no capilar se iguale ao alveolar. E o que a gente tem que pensar é que o alvéolo está envolvido por capilar, num fluxo constante. O sangue passando aqui, então pensa assim, se a gente pudesse fazer uma câmera lenta, o sangue chegou aqui, pobre em oxigênio, durante esse tempo aqui, ele está em contato com o alvéolo, certo? O fluxo aqui, em contato com o alvéolo. Logo quando o sangue entra aqui,
a difusão já começa e rapidamente se iguala. Certo? Então eu tenho uma reserva aqui até de tempo, isso é estudado em fisiologia. Então eu tenho mais do que tempo suficiente, e é fração de segundo, né, gente? Para que haja equilíbrio. O que é normal, então, se eu estiver ventilando bem, membrana alvéolo capilar preservada, difusão preservada, que a diferença alvéolo arterial seja menor do que 10. Tanto que qual é o valor normal da pressão arterial de oxigênio? 80 a 100. Eu aceito até 20 de diferença. Certo? Então vamos voltar no slide anterior. Então, ó, numa situação normal, esse gradiente é sempre diferença entre dois pontos, né? Qual é o gradiente alvéolo arterial ou alvéolo capilar de oxigênio? Menor do que 10 numa situação normal. Na insuficiência respiratória, ela é considerada grave quando esse valor for maior do que 30 milímetros de mercúrio. Certo? Aqui embaixo está ensinando a calcular. E como que a gente calcula? Vamos só ler a fórmula, porque isso, às vezes o aparelho de gasometria está pronto, tá, gente? Eu não me lembro na minha vida de ter parado de fazer essa conta. Mas é só para vocês entenderem o que está entrando na conta, tá? Aí vocês vão, você tem um teste da prova? Claro que não, né, gente? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se é diferença alvéolo arterial, a arterial eu tenho medida. Coletei a gasometria, a pressão arterial eu tenho. Eu preciso calcular qual é a alveolar. E a pressão alveolar depende do quê? Da fração inspirada de oxigênio, que pode ser 21% se tiver em área ambiente, ou qualquer valor de FO2 que eu tiver ajustado. Certo? Então, é esse valor multiplicado pela pressão barométrica menos a pressão da água. Então, é 760 menos 47, que é o valor da pressão do vapor d'água. Certo? 760 é a pressão atmosférica, menos a pressão alveolar de dióxido de carbono. A pressão alveolar de dióxido de carbono é igualzinho, igual não, mas a gente considera igual à pressão arterial. Lembra dos valores? Quais são? 40, 45. Aqui, ó. 45 aqui, 40 aqui. Então, para aquela conta, a gente considera o que você coletar no sangue arterial. Certo? Então, é só para vocês entenderem a conta. O que está levando em consideração. E o R é coeficiente respiratório, que é 0,8. Por que 0,8? Já falei do R para vocês. Esse R está representando o quê? Coeficiente respiratório representa o quê? O R é a relação ventilação-perfusão. Lembra? Qual é a nossa ventilação minuto? Cerca de 4 litros, que efetivamente ventila o alvéolo. Qual é o nosso débito cardíaco? Em torno de 5 litros. Isso faz com que o coeficiente respiratório seja de 0,8, tá? Então isso é só para vocês não ficarem com a fórmula lá no slide sem fazer ideia do que está sendo avaliado. Então, a pressão alveolar, obviamente, vai depender da fração inspirada de oxigênio, vai depender da pressão atmosférica, qual é o valor que está, vai depender da pressão do dióxido de carbono dividido pela relação. Então, entre em consideração o que é ofertado de oxigênio, entre em consideração como está a ventilação. E vem, na verdade, o coeficiente respiratório, que é o quê? Ventilação e perfusão, tá? Então, vê se está tudo bem com o que está explicado aqui nesse slide. Não, alvéolo sempre, tá? Então, ó, se eu estou falando de pressão alveolar de oxigênio, o A é maiúsculo. Se eu estou falando de pressão arterial de oxigênio, o A minúsculo. Se eu estiver falando de pressão venosa, é o V minúsculo, tá?
Isso é convenção, é sempre assim. O A maiúsculo é alveolar, tá? O A minúsculo é arterial. E sabe o que a gente usa muito hoje como índice de oxigenação? A relação entre saturação e a fração inspirada de oxigênio. Então, por exemplo, na Covid, o protocolo que a gente usava para oferta de oxigênio e para indicação da intubação era a relação saturação FO2, que a gente tinha mais à mão, saturação periférica mesmo. Os pacientes não estavam monitorados com oximetria, né? Então a gente media a saturação e usava a relação saturação, usava a saturação como critério para a oxigenoterapia e a relação saturação FO2 para fazer umas contas em relação à possibilidade do paciente não ser intubado, certo? Qual o risco dele se manter fora do tubo. E aqui a gente vai entender quais são os mecanismos e lembrar das mais diversas doenças, certo? Quais são os mecanismos de hipoxemia, tá? E a gente vai conversar sobre esses 5 mecanismos. Redução de oxigênio. Tá desculpado. Ah, caralho. Tá gravando aqui, eu não tava. Olha pra minha cara, ele não é mole não, professora. E a gente vai discutir esses 5 mecanismos aí, tá, gente? E esses mecanismos podem estar presentes nas mais diversas situações clínicas. Bota no não perturbo. Acabei de botar. Me ligaram agora, você nem... Ela entra como também? Não, porque o problema não é na difusão. O problema é a hemácia, a capacidade do oxigênio se ligar à hemácia. Se comporta como se fosse anemia, por exemplo. Né? Então vamos ver esses 5 mecanismos, quais são e como eles se comportam, tá? Então, ó, o primeiro deles é a redução da pressão alveolar de oxigênio por causa da altitude. O que acontece na altitude que leva à hipoxemia? Qual é o problema lá na altitude? Redução de oxigênio, porque a ingrediente de altitude, oxigênio baixo. Tá, exatamente o que acontece? Aumento da pressão barométrica? Aumenta ou diminui na altitude? Diminui. A pressão barométrica diminui, certo? A pressão de cada gás, aliás, a pressão barométrica é a soma da pressão de cada gás, certo? Se diminui a pressão atmosférica, vai diminuir a pressão parcial de cada um dos gases, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão parcial do gás, do oxigênio aqui no caso, que é o que a gente está discutindo. Se eu tenho menos na atmosfera, eu vou ter menor pressão alveolar de oxigênio e, consequentemente, uma menor pressão arterial, certo? É uma causa, a gente coloca como uma causa rara de hipoxemia, certo? Então é isso aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, gente, olha o valor da pressão parcial do oxigênio lá no Everest. 38 milímetros de mercúrio. Imagina quanto vai estar no alvéolo, certo? Por isso que eles fazem hipoxemia grave, né? Existe aí um processo para escalar o Everest, né? Então, pressão parcial que é de 150 no nível do mar, na grande altitude, e o Everest é a maior altitude que a gente sabe, é de 38 milímetros de mercúrio. Então faz hipoxemia grave, tá? E aqui nas aeronaves, mas aí todas as cabines são pressurizadas exatamente para manter a pressão de oxigênio, certo? E vamos ver agora as causas relacionadas
a diminuição da ventilação. Então, a hipoventilação, como sendo... Gente, é impressionante como vocês riem, né? Ficam os alunos aqui, ó, com a cara de deboche. Isso incomoda. Incomoda. De verdade. Eu tinha prometido para mim que eu não ia me importar. Mas é chato. É muito chato. Não sei de que tanto que vocês riem. Quer ficar no celular? Fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Mas respeita a minha presença, por favor. Não é a primeira vez e eu não sou a única professora que eu sei disso. Então, é desconfortável. Eu estou aqui trabalhando, não estou fazendo favor nenhum para nenhum de vocês. Eu ganho para estar aqui. Não ganho mal, não. E vocês estão pagando para estar aqui. Se é para ficar de bobeira, porque isso é bobeira, para quem está aqui? Certo? Eu nunca reprovei aluno por presença. Eu dou falta quem não vem para eu controlar o que está acontecendo. Mas nunca reprovei aluno. Tirou 8 na prova, tirou 10 na prova e nunca veio? Ótimo, autodidata. Certo? Mas, por favor, seja um pouquinho mais gentis. Isso é uma questão de gentileza. Eu falei isso quando a Raquel veio. A Raquel ficou desconfortável. Então, vamos moderar. Por favor. Certo? Então, quando a gente fala de mecanismos de hipoxemia, o segundo mecanismo é a hipoventilação. Por alguma razão, a ventilação alveolar está comprometida. A ventilação alveolar, qual é o valor? Cerca de 4 litros por minuto. Do nosso volume minuto, qual é que efetivamente chega no nível alveolar? 4 litros por minuto. É isso que garante a troca gasosa. Tanto o enriquecimento com oxigênio, quanto a remoção do dióxido de carbono. Certo? Aí vamos ver a hipoventilação como causa de hipoxemia. E quem conseguiria dar exemplo de situação clínica em que houvesse hipoventilação? Que, como eu falei com vocês, tirando a questão da altitude, que é uma questão de situação geográfica, certo? Tirando essa questão, aqui eu tenho as mais diversas situações clínicas. Hipoventilação. Quem consegue dar um exemplo clínico? Uma crise de pânico, professora? Na crise de pânico, que é uma coisa que a gente vê mais, na verdade, o que o indivíduo faz? E isso é o quê? É hipoventilar ou hiperventilar? É hiperventilar. Tanto que tem bastante estudo do pessoal da psiquiatria com a fisiologia da respiração, exatamente avaliando quanto de alteração de dióxido de carbono acontece nas crises de pânico, nas crises de ansiedade. Aí é o contrário, tá? DPOC hipoventila? Hipoventila. Na DPOC não é a única causa de hipoxemia, porque o DPOC acaba sendo um grande problema, né? Mas ele hipoventila. Um paciente em pós-operatório hipoventila? A gente viu na aula passada, pode hipoventilar só pela dor, certo? O que mais? Eu falei aqui no início da aula. A lesão, a doença neuromuscular, que aí pode se instalar progressivamente, como na Duchenne, na esclerose lateral amiotrófica, nas biopatias mais diversas, pode se instalar progressivamente. Tanto que ele vai fazer insuficiência respiratória mais crônica. No traumatismo raquimedular, o que acontece? Uma paralisia abrupta, certo? Ele vai hipoventilar simplesmente porque não tem músculo, certo? Então vamos ver, acho que isso foi. Fala. Aí grávida também? Não, porque, não chega a hipoventilar. Por que não chega a hipoventilar? Todos nós somos capazes de compensar. Lembra da reserva? Nós estamos aqui, ó, na lei do menor esforço. Mas todo mundo pode fazer isso aqui. Aumentar um pouquinho o volume, aumentar o expirado, aumentar a frequência, aí compensa. Porque você mantém volume minuto. Essa é a sensação mesmo. Aí é sensação de falta de ar, porque para fazer um esforço você aumenta a frequência. Porque ó, você precisa manter volume minuto, que é o volume minuto que define a troca. Volume minuto é o quê? Frequência respiratória vezes volume corrente. Se você está respirando superficialmente, por dor, ou respirando superficialmente porque tem uma grande restrição na parede do abdômen, o que você vai fazer?
aumentar a frequência. A gente tem reserva para isso, tá? Então, é igual a situação do exercício. O exercício a gente tira de letra, certo? Se tiver condicionado, óbvio, né? Porque nós somos capazes de variar a ventilação, tá? Então, nessas doenças neuromusculares, a pessoa durante um tempo consegue também compressão, certo? Consegue, até porque chega a ser trágico, né? Triste. Por que que a criança com Duchenne, ela não reclama tanto de falta de ar? E fica bem ali com 20%, a capacidade vital, às vezes, aqui do menino de Duchenne, chega a 20% do normal. E ele está ali, resistente à beça a usar a ventilação não invasiva, porque a máscara não é confortável, tá, gente? Mas quem precisa, vai usar. Mas que é bom, não é, assim, em termos de conforto. Mesmo a gente buscando as melhores máscaras e individualizando. Por que que ele não reclama de falta de ar? Porque ele está acostumado já. E não é só acostumado. O que que vai acontecer na medida que ele vai tendo fraqueza dos músculos respiratórios, vai evoluindo a fraqueza dos membros também. Então, uma criança que não vai correr, uma criança que não vai brincar com nível de atividade alto, então a demanda para o sistema respiratório não vai aumentar. É sempre menor. Então, o pouquinho que ele faz é suficiente, certo? É diferente se ele tiver um resfriado. Aí o aumento da demanda vão ser as situações clínicas, e não a brincadeira, e não a atividade física, tá? E na verdade, nas doenças neuromusculares, que a evolução é quanto mais lenta, porque todas são progressivas, né? Quanto mais lenta, mais lentamente a insuficiência respiratória se instala. Tanto que a gente fala de insuficiência respiratória crônica, que pode agudizar. Então, esse menino da Duchenne, por exemplo, vai piorando ao longo do tempo, piorando a troca gasosa. Aí faz uma Aí tem uma gripe, um resfriado. É suficiente para ela fazer a insuficiência respiratória aguda, fazer a falência respiratória, tá? Mas nessa situação de evolução mais arrastada e lenta, a gente fala de insuficiência respiratória crônica. O próprio DPOC, o DPOC vai se comportando como? Vai ficando hipoxêmico ao longo dos anos, hipercápnico ao longo dos anos. Aí ele começa a ter, às vezes, as exacerbações, que são pelas infecções, ou um pneumotórax, ou algum fator que tira ele da estabilidade. Aí uma insuficiência respiratória crônica agudiza, tá? Então vamos ver aqui da hipoventilação, o que que fala. Então, andei o contrário. E olha que interessante, eu queria que vocês me explicassem isso aqui, tá? Então vamos ver, é a queda da ventilação secundária à redução do volume minuto. Então diminui a ventilação alveolar porque diminuiu o volume minuto. Por alguma razão, a capacidade de gerar volume está comprometida. O que eu vou observar na gasometria? Hipoxemia. Então PaO2 menor que 60. Não foi essa a definição que a gente viu de insuficiência respiratória? Mas se hipoventila, essa hipoxemia vai estar sempre acompanhada de hipercapnia. E a hipercapnia aparece primeiro, certo? Quem hipoventila fica hipercápnico primeiro e depois começa a ter hipoxemia. O CO2 é o que mais rapidamente responde. Aí tanto, como é que é seu nome que perguntou de doença neuromuscular? Thalita, né? Na doença neuromuscular, o ideal seria que a gente pudesse monitorar por capnografia o CO2, principalmente durante o sono, porque é à noite que hipoventila mais. Aí o que vai alterar primeiro à noite? O dióxido de carbono. Então ele pode ter ainda, você faz a primeira monitorização noturna dele. Então uma fase, já é cadeirante, pensar no garoto de Duchenne. Já hipoventila pela espirometria, aí você faz uma monitorização noturna da oximetria. Essa é a recomendação, tá, gente? Aí ele não tem hipoxemia. Mas se você tivesse um capnógrafo e monitorizasse o CO2, você ia ver que a hipercapnia já estava presente. Então, às vezes, ele hipoventila e você não mapeia porque não conseguiu durante a noite medir. E não faz sentido ficar fazendo mesometria, né? Tá? Mas uma medida não invasiva. Então, toda vez que a causa da hipoxemia for por hipoventilação, essa hipoxemia está sempre acompanhada de hipercapnia.
mas a diferença alvéolo arterial é normal. Por quê? Então, essa é uma característica. Hipoxemia, então PaO2 menor que 60 e hipercapnia, tudo bem? Mas diferença alvéolo arterial é normal. Vamos voltar aqui nesse desenho, ó. A diferença está normal. O que isso está me dizendo? Continua sendo menor que 10. Por que na hipoventilação é isso que acontece? Qual é o problema na hipoventilação fazendo hipoxemia? É a dificuldade da difusão? É a PaO2. Eu não consigo enriquecer o alvéolo com oxigênio. Então vamos supor, vou inventar um valor aqui, de uma PaO2 de um indivíduo que hipoventila. Volume minuto diminuído, às custas de volume e ou de frequência respiratória, certo? Então vamos supor que ele conseguiu fazer uma PaO2 de 60, certo? O que vai acontecer? O oxigênio que está lá vai difundir. Vai difundir até que na artéria se iguale ou se aproxime. Então, vou inventar aqui que conseguiu ficar com 55. 55 é hipoxemia? É, porque é menor que 60. Certo? Mas qual está a diferença? Alvéolo arterial. Está 5, menor que 10. Então, a diferença é normal. Então, o problema não é o oxigênio atravessar a barreira alvéolo capilar. O problema é que eu não consigo enriquecer o alvéolo com oxigênio. Mas o que está no alvéolo vai se difundir para o capilar. Certo? É uma característica da hipoxemia quando é por problema ventilatório apenas. Se eu fizer num doente neuromuscular, eu vou usar muito como exemplo, se eu medir lá a diferença alvéolo arterial, vai estar normal. O problema é enriquecer o alvéolo com oxigênio. Entendido, gente? Mesmo? Como é que está esse Oxigenoterapia. No caso da doença neuromuscular, não, tá, gente? Mas hipoxemia você resolve, dependendo da causa da hipoxemia, oferecendo oxigênio e ventilando só, ou ventilando e oferecendo oxigênio ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, se eu tenho hipoxemia, semestre que vem a gente vê muito isso, porque a gente vai ver oxigenoterapia, certo? Então, eu posso fazer oxigenoterapia, que é aumentar a fração. Eu posso usar desde o catéter de O2 até o catéter nasal de alto fluxo, que é o que de catéteres é o que mais aumenta a FO2. Eu posso precisar de oxigenoterapia mais ventilação artificial, invasiva ou não invasiva, ou eu posso usar só ventilação. No doente neuromuscular, como a causa da hipoxemia dele é o quê? Baixos volumes. Eu não preciso oferecer oxigênio. Eu só preciso garantir, ajudar o músculo dele a ganhar volume, com ventilação não invasiva, tá? Mas isso tudo a gente vai discutir melhor depois. As causas, então. A disfunção do sistema nervoso central. Então, eu posso ter alteração no sistema nervoso central, no centro ventilatório, comprometendo a ventilação. Eu tenho a apneia central, por exemplo, certo? Eu tenho a síndrome de Ondine, que é um indivíduo que ele dorme, ele para de ventilar. Tá? Tem a hipopneia central, tem a hipoventilação da obesidade. E eu posso ter causas centrais, então.
relacionados à hipoventilação, como causa de hipoventilação. Disfunção do sistema neuromuscular, as doenças neuromusculares, atrofia muscular espinhal, Duchenne, Guillain-Barré, as miopatias, as mais diversas, e Duchenne, já falei, né? Como pode ter o traumatismo raquimedular. São causas neuromusculares. Posso ter disfunção grave da caixa torácica, como na cifoescoliose, que é incapacitante na dependência do grau de deformidade. Tá? As doenças pleurais e a obstrução das vias aéreas. Obstruiu a via aérea, o paciente asmático pode fazer hipoxemia por hipoventilação? Dependendo do tanto que ele fechar, limitou tanto o fluxo que ele não gera volume nenhum. Certo? O desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, tá? Relação VQ, que é de 0,8. Por que o 0,8 mesmo? Por que é 0,8? Porque, primeiro, o que é? Eu estou dividindo a ventilação pela perfusão. Que quando eu considero o pulmão como um todo, qual é a ventilação minuto? 4 litros por minuto. Qual é a perfusão? Por isso que dá 0,8, certo? Eu não estou vendo as características regionais. Eu estou vendo o sistema respiratório como um todo, certo? E, obviamente, gente, é a causa mais frequente de hipoxemia. E está relacionado a pneumonias, quanto mais grave, maior a hipoxemia, e ao tromboembolismo pulmonar. Então, como é que a gente define essas alterações da relação VQ? Eu tenho unidades que eu chamo de unidades espaço morto e unidades que eu chamo de unidades shunt. O que é o efeito shunt ou unidade shunt? O que é o efeito... Deixa eu só tirar para vocês verem se vocês lembram, que eu acho que a gente já viu, né? Então, quando eu estou falando de efeito shunt, ou o que eu estou falando? O que é um efeito shunt? O que eu tenho? Então, assim, eu tenho um desequilíbrio da relação. O efeito shunt, qual é esse desequilíbrio? Qual o tipo de desequilíbrio que ocorre? Como é que eu descrevo essa alteração? Oi? Pode não ser obstrução. O efeito shunt, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho uma unidade que ventila, mas não perfunde. Certo? Então, por alguma razão, a ventilação está comprometida. Essa é a definição de efeito shunt. Ventilação comprometida numa unidade com a perfusão preservada. Certo? Exemplo clínico disso, as pneumonias. Pneumonia é um grande exemplo. A telectasia, que a gente viu a aula passada. A obstrução da via aérea por secreção é um exemplo. Então, é qualquer situação em que a ventilação esteja comprometida num pulmão com a perfusão preservada. Eu chamo isso de efeito shunt. E o efeito espaço morto, por sua vez, o que é? Quando a perfusão está comprometida e a ventilação está preservada. Então, o que eu tenho numa unidade espaço morto? Ventilação preservada e perfusão comprometida. Certo? Grande exemplo dessa situação, estava até citado ali no slide, em que? Boa noite. Não. Tromboembolismo pulmonar. Então, essas figuras aqui ilustram o que a gente está falando. O que eu tenho aqui? Uma unidade com VQ normal. Ventila e perfunde. Certo? O que eu tenho aqui? Por alguma razão, a ventilação está comprometida, a perfusão está preservada. Certo? O que eu tenho aqui? Ventilação preservada, perfusão comprometida. Nas duas situações, altera a troca gasosa. Nas duas situações, eu botei hipoxemia, com ou sem hipercapnia.
certo? Nem sempre a hipercapnia vai estar presente, tá? Tá, então é isso. Aqui está só definindo, só estou vendo se eu esqueci de falar alguma coisa. E quando eu tenho um desequilíbrio V que é importante, aumentar a FO2, então aumentar a fração inspirada de oxigênio pode ajudar a melhorar a hipoxemia, tá? Aumentar a FO2? Isso, pode ajudar a melhorar a hipoxemia. Outra causa, shunt direita-esquerda. Tá? Então vamos olhar a figura primeiro, para depois a gente ver aqui as doenças, né? Então, na verdade, quando eu tenho shunt direita-esquerda, eu tenho uma perfusão mantida em unidades que não estão ventiladas. Até como a gente viu anteriormente, certo? Mas olha a figura aqui, o que está mostrando? Tem sangue venoso vindo para o pulmão como um todo. Eu vou encontrar o quê? Unidades que estão bem ventiladas e unidades que não estão. As doenças heterogêneas são assim, certo? Um mesmo pulmão, eu posso ter só o lobo inferior doente, certo? Nos dois pulmões, eu posso ter só um pulmão gravemente doente. O que vai acontecer? Eu tenho sangue venoso entrando, na área bem ventilada, esse sangue vai ser todo oxigenado. E vem aqui. Na área que está mal ventilada, esse sangue não vai ser oxigenado. Então, o que vai acontecer? Esse sangue que continua pobre em oxigênio se mistura com o que está rico em oxigênio. Por isso que eu chamo shunt direita e esquerda. Até porque isso acontece nas malformações cardíacas. Apesar da causa ser diferente, se eu tenho comunicação intratrial, se eu tenho comunicação interventricular, mistura sangue arterial com sangue venoso. Isso é shunt direita e esquerda também, tá? Então, ó, aí nessa situação aqui, a hipercapnia não é comum, a não ser que tenha uma área de chantagem muito grande, então um shunt muito grande, maior que 50%, certo? Aí pode aparecer hipercapnia. E muitas vezes, quando a causa é esse shunt direita-esquerda tão alto, aumentar a fração inspiratória de oxigênio não resolve a hipoxemia, tá? As causas, o edema agudo pulmonar cardiogênico. E o que precisa fazer aqui? O que é edema agudo pulmonar cardiogênico, gente? Eu sei que vocês não tiveram cardio ainda, né? Mas primeiro, o que esse nome sugere? Está fazendo edema pulmonar. O que é o conceito de edema? Aqui é pulmonar, mas qualquer edema tem um conceito único. É líquido fora do vaso. Não é isso? Eu posso ter edema de membro inferior, extrapolou de dentro do vaso. Certo? Então, é líquido fora do vaso. No pulmão, a gente fala até em etapas. A gente fala em congestão primeiro, quando o líquido fica ali no interstício, e edema agudo de pulmão, quando o líquido invade alvéolo e via aérea. Certo? Se é edema pulmonar cardiogênico, é de causa cardíaca. Insuficiência cardíaca congestiva, as lesões de válvula, principalmente a válvula mitral, que fazem edema agudo de pulmão. Certo? A síndrome do desconforto respiratório agudo. Isso é grave, tá, gente? Ainda hoje, apesar de toda a evolução da terapia intensiva, da ventilação mecânica, a mortalidade da SARA ainda é de 40% nos grandes hospitais, nos melhores hospitais do mundo. É muito. 40% para uma doença é muita mortalidade. E a gente até usa o termo letalidade quando você está referindo a uma doença só. É muito alto. Tá? E o que acontece? O alvéolo, o intertício, o alvéolo se encharca de líquido. A causa é não cardiogênica. Pode ser. A causa, na verdade, é a resposta inflamatória do pulmão a um insulto ao organismo. Então, pode ser uma pneumonia grave, é uma causa de síndrome de desconforto respiratório agudo, certo? Mas pode ser uma amputação traumática de membro inferior, que o organismo todo vai responder a essa agressão com uma resposta inflamatória, e o pulmão responde junto. A COVID, o que a COVID provocou de complicação? A síndrome respiratória aguda grave, que nada mais é do que
Porque a síndrome de desconforto respiratório agudo. Fala, Lívia. Intertício é a área, qualquer tecido é o espaço entre as células. Tá? Então, se você pega, pode pensar qualquer tecido, com todas as células, tem milhões de células, o intertício é esse espaço aqui. Tá? Aí a gente pode ter, por exemplo, Lívia, a gente fala de pneumonia intersticial. Porque a pneumonia é uma inflamação com a presença de um micro-organismo. Pode ficar no intertício. Certo? A gente tem doenças do intertício, como a fibrose pulmonar. Porque no intertício você tem os vasos, mas tem as fibras da matriz. Tá? E esse termo intertício vale para qualquer tecido, qualquer órgão. A pneumonia, quanto mais grave, pode fazer shunt direita e esquerda, e a telectasia também, tá? O distúrbio da difusão. Então, na verdade, o que acontece? É a incapacidade do sangue equilibrar-se com o gás alveolar. O que isso quer dizer, gente? É a incapacidade da pressão arterial de oxigênio ficar igual à pressão alveolar de oxigênio. Qual é a diferença mesmo, gente? Alvéolo arterial de oxigênio, normal? Menor que 10, certo? Isso é o equilíbrio. O que a gente espera? Que praticamente iguale. Enquanto o sangue está em contato com o alvéolo, o que vai acontecer? Eu vou ter a PaO2 aumentando até que equilibre com o alvéolo. O distúrbio da difusão é essa incapacidade. Eu vou ter algum problema na membrana alvéolo-capilar, no espaço intersticial, porque aqui, ó, quando o oxigênio vai atravessar, o capilar está aqui. O que eu tenho aqui no caminho do oxigênio? Primeiro eu tenho o surfactante aqui. É a primeira barreira. Então, o surfactante. Aí tem o epitélio do alvéolo. Aí tem o espaço intersticial. Tem o endotélio do vaso. E lá dentro do vaso ainda tem a membrana hemácia. O oxigênio fica livre, mas também entra na hemácia. Certo? Então, difusão é tudo isso. É ser capaz de alcançar o plasma. Então, se eu tiver qualquer problema, aumentando a espessura, eu comprometo a difusão. Se também problema no também, isso, tá? Mas, como a gente tem tempo mais do que suficiente para esse equilíbrio acontecer, como causa isolada, a difusão não produz hipoxemia, certo? Então, ela está sempre associada com outras coisas, como o paciente DPOC. O DPOC hipoventila, o DPOC tem destruição da membrana alveolar, então ele tem um conjunto de fatores gerando hipoxemia. Por isso que ele é hipoxêmico e hipercápnico, tá? E vamos ver a classificação, que isso é raciocínio clínico, e dentro do que você perguntou, Anderson, do tratamento, essa classificação é fundamental, tá? Então, habitualmente, a gente classifica a insuficiência respiratória aguda em 2 tipos. Na tipo 1 e na tipo 2, qual é a característica? Diminui muito a PaO2, o PCO2 está diminuído ou normal, certo? Então, o déficit é de oxigenação, da capacidade de você ofertar o oxigênio. Pode ser um problema na difusão, pode ser alteração da relação VQ. Então, aqui entram as mais diversas doenças que levam a shunt e que levam a alteração da relação VQ e que levam a hipoventilação. Então, é uma combinação de fatores, certo? Qual é a característica? Hipoxemia é importante e o PCO2 se pode estar normal ou diminuído. Na insuficiência respiratória tipo 2, a hipoxemia vai estar presente, a hipercapnia vai estar presente, sempre. Qual é a causa? A déficit da ventilação, certo? Doente neuromuscular faz qual tipo de insuficiência respiratória? 1 ou 2?
2. O problema dele é gerar volume. Óbvio, gente, que ele pode ter uma pneumonia grave e acabar, mas ao longo da evolução da doença, ele está fazendo um déficit de ventilação, certo? Então, nesse garoto aqui, ou nesse paciente, não adianta eu ofertar oxigênio. Eu preciso garantir que ele alcance volume. Eu colocar um catéter de oxigênio não está fazendo ele ventilar, ganhar volume. Eu não vou melhorar a hipoxemia, eu preciso garantir volume. Aí a gente usa a ventilação mecânica, que pode ser invasiva ou não invasiva, de forma que eu garanta volume. E a gente vê isso. Depois eu mostro, semestre que vem eu mostro, porque faz parte da técnica, mas eu lembro que a gente mostrava para a família, a gente tinha um paciente, alguns a gente teve, mas esse em especial que nós acompanhamos em casa. Ele era um colega lá no hospital e a gente acabou assumindo o cuidado domiciliar dele. Então, esclerose lateral amiotrófica, então a gente mostrou para a esposa dele, estava ventilado em casa, até para ela ter segurança, ensinava a técnica de tosse e tudo direitinho, mas mostrava para ela que se tivesse um problema no ventilador, ele ia desaturar. Então eu mostrei para ela, tirei o ventilador, estava com máscara nessa época, não invasivo. A saturação, despecada, certo? Aí a gente começava a ventilar ele com ambu. Porque o que o ambu está fazendo, gente? O ambu é ressuscitador manual. Ele está garantindo o volume. Aí a saturação dele ia subindo até ficar normal. 98%, 97%. Certo? Então, se o problema, a causa da hipoxemia é hipoventilação, você precisa ventilar, não necessariamente ofertar oxigênio. Certo? Pode ofertar oxigênio? Até pode. Mas você tem que garantir que esse paciente vai conseguir gerar volume. Hoje em dia, né, a minha paciente é esclerose lateral amiotrófica. Eles têm até um alerta médico, pessoal da esclerose, que não pode ser colocado em oxigênio puro. Não pode Quem mais. dera que as pessoas cumprissem esse alerta. Tanto que os pacientes vão ficando mais espertos do que o sistema, do que os profissionais de saúde, Porque é uma luta, eles recebem uma cartilha. Porque quando o paciente entra na emergência e as pessoas veem ele hipoxêmico, qual a primeira coisa que a pessoa quer fazer? Tacar uma máscara. Então, eles param com a gente olhando para eles. Ela foi fazer a tráquea no hospital em Niterói e ela voltou com oxigênio demais, eu esqueci o nome agora. Ela voltou com hiperventilação. No caso do oxigênio, eles ofertaram tanto oxigênio puro para ela, que chegando lá o pulmão dela ficou ruim e eles botaram ela Só no oxigênio. Só no oxigênio. Na máquina, assim, colocando com caté, na máquina, que se ela estava traqueostomizada, colocaram PST e ligado ao oxigênio, né? Isso. Aumenta a FO2, mas não faz 100%. Normalmente o máximo que faz é 40%, 50%. Certo? Mas isso deprime o centro respiratório. Quer ver como é grave isso, gente? Só para vocês terem uma ideia. Dá uma olhada. Não, acho que não é aqui não. Peraí. Não, pode ser aqui mesmo. O que a gente tem aqui? Os quimioreceptores centrais. Lá no bulbo. O que faz com que a gente ventile? Qual é o estímulo que a gente tem para ventilar? O dióxido de carbono, o pH e o oxigênio. Certo? O dióxido de carbono é a principal variável. É o maior estímulo que a gente tem para ventilar. Tanto que se todo mundo aqui, vamos prender a respiração. Chega um determinado momento, o que a gente faz? Suspira, puxa o ar. Por quê? O CO2 aumenta. O CO2 é muito rápido a variação dele, muito rápida a variação. Certo? Agora, o que acontece no doente neuromuscular e a DPOC é a mesma coisa? A insuficiência respiratória vai se instalando lentamente e cronicamente, não é assim? Aí o que vai acontecer? Deixa eu apagar o lado de lá para mostrar para vocês. Já foi muito motivo de briga a gente fazer as pessoas entenderem que não pode fazer oxigênio, não pode, no doente neuromuscular sem garantir a ventilação. Então, assim, infelizmente. Mas olha o que vai acontecendo com o CO2 nessas situações. Em quem evolui cronicamente ao longo do tempo.
Doença neuromuscular é um grande exemplo. A fraqueza vai se instalando em alguns meses, em alguns anos, como na Duchenne. O que vai acontecendo com o CO2? Vai aumentando ao longo dos anos, certo? Ao longo do tempo da evolução. Ele vai ficando hipercárbio. Qual seria a consequência disso? Eu vou pôr lá em cima que seria a consequência. O pH vai diminuindo, não é isso? E ele entraria em acidose. Não é isso? Isso acontece? A acidose vai acontecer? Não vai acontecer. Por quê? Metabolismo compensa. Lembra que a gente viu? O que habitualmente acontece no DPOC é claro. Esse paciente o rim vai segurando bicarbonato. O pH fica normal. O pH é um estímulo potente para o centro respiratório, certo? E ao longo dos anos, então se o pH normaliza, o aumento do CO2 aqui, o que vai acontecendo? Deixa de ser um estímulo, certo? É como se o centro respiratório se adaptasse, na verdade, até o termo que a gente usa, a valores maiores de CO2. Por que se adapta a valores maiores? Porque o pH foi normalizado pelo bicarbonato, certo? E o que acontece, o que passa a ser, na verdade, o estímulo ventilatório para esses pacientes? A hipoxemia. Por quê? Quimio-receptor central responde à hipoxemia. Quimio-receptor periférico, que fica lá na aorta e fica na carótida, respondem à hipoxemia. Então, o CO2 deixa de ser um estímulo potente, porque ele se adaptou a esses valores mais altos. O que vai manter a ventilação dele? Algum grau de hipoxemia. Aí você corrige totalmente a hipoxemia. Esses pacientes param de ventilar, deprimem centro respiratório. Aí o CO2 aumenta, dispara. É o que o DPOC faz de carbonarcose, que o doente neuromuscular faz, que é o que a gente chama de carbonarcose, que é a narcose, então a alteração da consciência, do nível de consciência pelo dióxido de carbono. Certo? Não é só esse o fator não, tá gente? Tem outras coisas também, relacionadas à vasculatura, à influência de um gás sobre o outro. Mas a gente tem que ter esse conceito, porque isso é fundamental. Então, nem sempre você corrige hipoxemia oferecendo oxigênio, principalmente se for insuficiência respiratória tipo 2. Como é que você vai saber se é tipo 2 ou tipo 1? Pela história, pelo quadro clínico que está ali se apresentando, certo? Aí você vai ver, adianta eu oferecer oxigênio ou se eu ventilar, eu vou estar garantindo a troca gasosa, garantindo a oferta de oxigênio, tá? Então isso, e os pacientes acabam sendo melhores, e a família, né? Uma emergência, né, no caso. No caso, a ventilação mecânica, ela pode ser feita logo? Depende da causa, né? Se for por hipoventilação, sim. Basta você ventilar, melhora na hora. Tanto o dióxido de carbono, o doente neuromuscular é um exemplo. Isso que esse com esse paciente, no AMBU ele melhorou a hipoxemia dele. Mas aí no caso, o AMBU e a ventilação mecânica é a mesma coisa, né? Responde na hora, no caso, né? Não. Só que a ventilação mecânica é muito mais rica em termos de possibilidades ventilatórias que o AMBU. O AMBU é ressuscitador manual, certo? E quando não... Oi? Depende da pessoa que está usando. Que está usando. E depende do tempo que você fica ali. Quando a gente tinha parada no quarto e você ficava segurando no AMBU até... Eu tive uma emergência numa residência com um paciente de 11 anos. O circuito do respirador não tinha reserva. Então, faz parte, tá, gente? Dos sustos que a gente passa. E ficamos usando até aparecer. Exatamente. Sorte que o AMBU, no doente neuromuscular que tem um pulmão normal, o AMBU garante a ventilação. Pensa se fosse um paciente de síndrome de desconforto respiratório agudo. Tirou a PIP do ventilador mecânico, isso aqui.
piora mais ainda a lesão. E no AMBU você não tem PIP, né? Bom, como é que é feito o diagnóstico? Primeiro, que a gente chama de um diagnóstico presuntivo. Então, presume-se que é insuficiência respiratória, pela história e pelos achados do exame físico. O paciente vai estar em esforço ventilatório, o paciente vai estar sudoreico, tem batimento de asa de nariz, tem esforço, tem contração dos músculos respiratórios, certo? Tiragem, sinais clínicos de taquipneia, certo? Sinais clínicos de insuficiência respiratória. E os achados do exame físico, e como lá no primeiro slide a gente mostrou, o diagnóstico definitivo é pela gasometria. E como eu falei, PaO2 menor do que 60, com ou sem hipercapnia, certo? O diagnóstico, a diferença, né, é o velo arterial de oxigênio. Se tiver aumentado, a gente viu, são todas as outras causas. Distúrbio VQ, shunt ou alteração da difusão, certo? Diferença ao velo arterial de oxigênio normal e hipoventilação. Aqui eu posso resolver com oxigenoterapia. Aqui eu vou resolver garantindo o volume, ventilando, certo? Estou aqui nessa situação, eu ventilo oferecendo 100% de oxigênio, FO2 de 100%. Corrige, isso me fala muito mais de distúrbio VQ ou alteração difusional. Não corrige ou corrige pouco, significa que eu tenho um shunt muito grande. Às vezes nas pneumonias graves a gente faz fração alta de oxigênio e a relação PF, que a gente chama, né, PaO2 e FO2, continua baixa. Tá? Eu tenho que melhorar aquela alteração do parênquima pulmonar, a inflamação, a infecção, aí o paciente começa a responder e eu tenho que também mexer nas estratégias ventilatórias. E depois vocês vão aprender. Paciente hipoxêmico, o que ele tem de manifestação clínica? Agitação, taquipneia, taquicardia, arritmia, confusão mental, cianose, tá? Então, às vezes, aquele paciente está ali, aí começa a pipocar lá no eletrocardiograma. Começa a aparecer um monte de extrasístole, ou algum outro tipo de arritmia. Aí você vai ver ele está hipoxêmico. Então, às vezes, o sinal daquela hipoxemia foi arritmia. Que num paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, por exemplo, é péssimo. Uma combinação péssima, tá? A hipercapnia, sonolência, torpor, coma, tremores, sudorese e edema de papila, tá? Então, está relacionado à retenção de CO2, tá? Sonolência, torpor e coma. O torpor é um intermediário ali. É aquele paciente que ele acorda ao chamado vigoroso, tá? Então, o indivíduo está torporoso. Em coma, ele não responde e tem lá o grau de profundidade do coma. O sonolento, ele desperta facilmente, e no torpor, ele desperta com chamado vigoroso, tá? Com estímulo vigoroso. Vamos fazer um intervalo e a gente vê derrame pleural e pneumotórax. Se a gente terminar hoje, na semana que vem eu trago várias perguntas para vocês, se vocês quiserem a gente estuda em sala de aula, tá bom? Desculpa naquela hora